paz seja convosco. Amém. Boa noite. Bem-vindos à casa do Senhor. Nesse domingo de prestar culto ao Senhor Todo-Poderoso. São 19 horas. A palavra do Senhor diz em Salmos 147. Escutem o que Deus diz nesse tempo, nesse texto sagrado. Salmos 147 diz assim: aleluia. Diga, irmão, aleluia. Aleluia. Louve Yahweh, né? Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém. Ele congrega os exilados de Israel. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada um dá um nome. Nosso Senhor é soberano, tremendo é o seu poder, é infinita a sua sabedoria. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoie ao Senhor com ações de graças, cantai ao nosso Deus ao som das cítaras. Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra. Que chuva abençoadinha hoje, né? Oh, glória. Faz brotar a relva sobre as colinas, dá alimento ao gado e aos filhotes do corvo, quando crocitam de fome. Ele não se compraz no vigor do cavalo, nem dá valor à agilidade dos seres humanos. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Sião, louva ao teu Deus, porque Ele reforçou as trancas de tuas portas, e em teu meio abençoou teus filhos. Ele que dá a paz em tuas fronteiras, te sacia com a flor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e veloz corre a sua palavra. Ele faz cair a neve como lã, como cinza espalha a geada. Lança o granizo aos punhados. Diante de tal frio, quem pode resistir? Ele envia a sua palavra e derrete o gelo. Faz soprar o vento e as águas voltam a correr. Ele proclama a Jacó a sua palavra, a Israel seus decretos e suas decisões. Isso não fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento então vamos iniciar invocando a presença do Todo-Poderoso. Você fique à vontade no seu lugar, né? Eu vou me ajoelhar diante daquele que é Todo-Poderoso. A palavra fala que até os demônios temem, creem-se e estremecem. Eles têm medo do Senhor. Nós somos um povo privilegiado. Nós te invocamos, ó Deus Santo, 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 Santo. Santo é o nome do Senhor. Invocamos a tua presença, Deus de Jacó, Adonai de Sabaoth, Deus Santo, poderoso, misericordioso. Estamos aqui, Pai, para prestar culto ao Deus eterno, aquele que habita nos mais altos céus e também habita com quebrantado de coração. Senhor, olha a música que estão aqui hoje, com coração quebrantado. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Espírito Santo. Prepare esse vaso, Pai Santo, nas mãos do oleiro, Senhor. Estamos aqui hoje, Pai, para render graças a Ti, Pai, ações de graças, Pai. Queremos Te agradecer pela semana, pelo livramento, Pai, pela saúde, pela cura, pela provisão, Pai. Cada um aqui comeu, bebeu nas suas casas, Senhor. Queremos Te dar graças pelo salário que nos abençoaste, Pai Santo, para viver nossas vidas, Pai. Queremos render graças, Pai Santo, por esse dia, Pai Santo, 21º dia desse mês. Estamos agora, Pai, para prestar uma festa ao Senhor na sexta-feira, Senhor. Shavuot, Pai, que é Pentecostes, Pai. Festa das semanas, nas primícias, das colheitas, meu Deus. Queremos Te dar graças por tudo que Tu tem feito por nós. O Senhor tem abençoado o Seu povo, tem prosperado, Pai. Nos protegido assim nossas fronteiras, Pai. Tu és o nosso Senhor. Estamos aqui, Pai, de joelhos, Pai, prostrados ao Senhor, pedindo a Sua misericórdia em nossas vidas.
A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Pai, perdoa nossos pecados, Pai, confessamos os nossos pecados nessa noite, Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas iniquidades, perdoa nossas transgressões, Pai, perdoe, Pai, nosso coração. Queremos nessa noite, Pai, prestar a Ti culto e honra ao Teu nome, Senhor. Livrai-nos do maligno, meu Deus, proteja cada família que aqui está presente, Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Queremos Te dar graça, Pai, e fale conosco mais uma vez, em Teu santo nome, Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui então para obter a palavra de Deus que tem para nós nesse dia. Orando ao Espírito Santo, tem me dado uma palavra para compartilhar com cada um de vocês. Vocês estão tendo na internet. Vamos hoje conhecer brevemente, um resumo, a história de 3 pessoas que elas tinham algo em comum. A gente vai ver aqui, porque as Escrituras querem nos ensinar para os tempos atuais, pelo que você está passando, que você está vivendo. Convido você a abrir o livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo do 1 ao 10. Eu vou ler aqui. Temos que conhecer o contexto para poder você ver o que essas pessoas tinham em comum e o que Deus quer falar conosco nessa noite. Juízes, capítulo 6, versículo do 1 ao 10. Amém? Novamente o povo de Israel pecou contra Yahweh, o Senhor. Diz assim, de novo, ei Israel, pecou contra o Senhor. E por este motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. E por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Outra versão diz assim: o povo de Israel ficou debilitado. O povo de Israel enfraqueceu. O povo de Israel empobreceu. Então, quando o povo de Israel, rogou a Yahweh por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahweh, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahweh, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Vamos lá então. Israel estava crescendo, prosperando. Aí de repente, não vou buscar mais a Deus, tá bom demais, vou dar uma descansada. Começaram a levantar outros deuses no seu meio, começaram a dar outras prioridades. O povo de Israel deixou de prestar culto a Deus. Quando você deixa de prestar culto a Deus, começou a fazer todas as coisas erradas, Deus ele manda os midianitas na tua vida. Manda um povo que você trabalha, quando chega no final do mês, não tem mais nada. Midianita quebrou teu carro. Midianita estourou um cano da sua casa. Midianita quebrou uma telha. E você começa a tocar. Puxa, é verdade, está acontecendo algo aqui e eu preciso recorrer ao Senhor. Aí, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, estou empobrecendo,
estou tendo problemas aqui, Deus, estou enfraquecendo, estou debilitado, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor envia um profeta e fala assim, ó, eu tirei vocês da escravidão do Egito, dei para vocês uma terra que manda leite e mel, falei para vocês não terem medo de outros deuses, mas vocês não me deram ouvidos, né? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, graças, né? Ainda bem que aqui não tem ninguém que quando busca ao Senhor, né, é salvo e liberto das dificuldades, prospera, tem dias felizes, mas pode ficar cansado demais para cultuar o Senhor. Hoje não vou cultuar o Senhor, não vou orar, não tem mais tempo para ir à igreja, ou mesmo orar e ler a palavra. E levanta outros altares, o que é levantar outro altar? Levanta outras prioridades em sua vida. Aí então vem na tua vida os midianitas, invadem a sua vida, trazendo guerra, desgraça, prejuízo. Aí você volta a clamar por ajuda ao Senhor. Aí, aqui, graças a Deus, não tem ninguém que passou por isso, né? Aleluia. Então você vê que é o povo que estava precisando de ajuda. O povo estava empobrecendo. O povo tinha deixado o Senhor. Então agora está na hora do Senhor escolher alguém para levantar aquele povo de novo. Versículo 11 diz assim: o anjo de Yahweh, quando fala o anjo do Senhor, é Jesus disfarçado aqui naquele tempo. E assentou-se o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas que estavam roubando eles. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahweh está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se Yahweh está conosco, por que então todos esses problemas? Por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahweh subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão, ele ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí Gideão: ai de mim, Senhor. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Outra versão diz assim: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas Yahweh lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Para por aí. O tema dessa noite é: há o menor e o menos importante da família. Quem é o menor e o menos importante da família? A gente vai contar aqui na palavra de Deus, e pode ser que você possa ali, né, olha, pastora parecida comigo. Então Deus queria levantar alguém que se achava o menor da sua família. E o Senhor apareceu para Gideão e falou, né, que o Senhor Yahweh está contigo. E ainda elogiou ele: valente guerreiro. Às vezes a pessoa é um menor e mais importante, que não dá valor a si mesmo. Fala: Deus, não adianta, né? Ninguém vai me usar. Olha, ninguém me valoriza na minha casa, na minha família. Todo mundo fala mal de mim. E o Senhor aparece para você e fala assim: você é uma pessoa valente, você é uma pessoa guerreira. Eu estou contigo. E o Senhor falou para ele ainda, ó: vai, e com essa tua força aí, eu vou dar vitória para você sobre esse povo que está te tomando aí, te dando prejuízo. Vai com essa tua mesma força, né? E porque eu estarei com você, você derrotará toda aquela multidão como se fosse um só homem. Aquele homem, ele se achava o menor e o menos importante da sua família, mas Deus tinha visto algo diferente nele. Deus viu que ele era uma pessoa valente, guerreira, um corajoso, que ele não queria mais ficar tomando prejuízo. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, porque ele estava cansado de ter prejuízo. Aqui o povo estava empobrecendo, e às vezes vem os midianitas da nossa vida, né, nos atacar, nos afligir, espiritualmente falando, né? Aí
como o Senhor falou com ele, olha, eu vou estar com você. Você é valente, você é guerreiro. Você acha que você é o menor da tua família, o menos importante, mas eu estou contigo. Você vai derrubar toda essa multidão aí como se fosse um homem só. E agora, no contexto judaico ali de Israel, ele queria um sinal se era Deus falando. Porque ele se achava tão inferior, um complexo de inferioridade, que falou: Deus me dando essa palavra aí que eu sou valente, que eu sou guerreiro, que eu sou importante. Deus, eu quero um sinal. Então Gideão, ele fez uma oferta ao Senhor, está bem, versículo 17. Gideão replicou: se eu encontrei graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que você volte. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Te lembra o que pães sem fermento? O que te lembra pães sem fermento? Páscoa. Quem quer o pão sem fermento? Jesus. Ele pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e o trouxe-o à sombra do grande carvalho, e os ofereceu a ele, ao anjo do Senhor. Ele fez uma oferta, uma oferenda. Se é o Senhor mesmo, então aceita a minha oferta. Então ele tinha a oferta na mão, e o anjo falou assim para ele preparar um altar. Versículo 20. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento, coloca sobre esta pedra, derrama o caldo sobre eles. Deu até fome agora, meu Deus do céu, carne, jogar um caldo por cima, que gostoso. E Gideão fez assim, fez um sacrifício, jogou aquela comida para Deus como um altar, uma oferenda. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães fermentados. Só tocou. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu, sumiu. Então Gideão concluiu que realmente ele vira o anjo de Yahweh, o anjo aqui, o mensageiro, né? O Senhor Jesus ali disfarçado, que ele exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor, meu Deus, eis que eu vi o anjo de Yahweh face a face. 23, então o Senhor assegurou-lhe. Qual que é a marca de Jesus? O que está escrito aqui? Paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahweh e chamou Yahweh Shalom, que é o Senhor da nossa paz. E até nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Então este homem agora, ele tinha um sinal de que ele era um escolhido de Deus. Ele se achava o menor, o menos importante. Ele fez um sacrifício para Deus, né, uma oferta ao Senhor. E o Senhor coloca diante da pedra aí. Ele pegou o cajado, tocou com a pontinha do cajado, um fogaréu. E o anjo sumiu. E ele, ai de mim. Eu vi o Senhor face a face, eu vou morrer. E o Senhor lhe assegurou, né? Paz seja contigo. Esse Jesus é maravilhoso, né? Paz seja contigo, não tenha medo, você não vai morrer. Então agora, o menor e o menos importante da sua família, agora tinha a missão de ajudar o seu povo, de ajudar a sua família, de ajudar os que estavam empobrecendo, debilitados, que precisavam de ajuda. E Deus deu uma instrução. Versículo 25 dizia assim: naquela mesma noite, Yahweh ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de... Por que 7 anos de idade? Tinha outros novilhos aí. Deus falou assim: para você ter uma bênção, de volta a sua bênção na tua casa, para você ter de volta a sua prosperidade, para espantar os midianitas da sua vida, você tem que fazer um ato profético. Que versículo primeiro? O que diz o versículo primeiro ali, de Juízes 6:1? O que diz ali? Quanto tempo os midianitas estavam oprimindo Israel? Quanto? 7 anos. E agora o Senhor estava pegando não o primeiro novilho do pai de Gideão, mas o segundo, porque o segundo tinha 7 anos.
Então, para quebrar um ciclo, para quebrar ali, ele tinha que fazer essa oferenda, essa oferta ao Senhor, sacrificar aquele novilho de 7 anos. É um ato profético que, ao mesmo tempo que Israel estava sob o domínio dos midianitas, aí Deus ordenou: destrua o altar de Baal, que também pertence ao teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Azerá, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para Yahweh teu Deus, no cume deste lugar mais forte, mais alto, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferás em holocausto sobre a madeira do poste que terás derrubado. Gideão convocou 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahweh tinha lhe mandado. Mas como ele temia muito sua família e o povo da cidade, para fazerem pelo dia, ele fez durante a noite. Ou seja, para começar a entrar de volta a bênção de Deus, eles tinham que se desfazer dos altares levantados pelos seus parentes. E às vezes tem parente seu que pede ajuda para você, fala mal de você no grupo da família, te esculacha, mas quando as coisas apertam, vão procurar quem? Você. Só que você tem que, como Gideão, quebrar os altares deles, e às vezes escondido. Porque se você quebrar os altares idólatras deles durante o dia, eu vou ficar contra você: quem é você para mexer nas minhas coisas? Quem é mexer para tocar nas minhas coisas? Só que eles querem tua ajuda, e você, com uma instrução de Deus, fala assim: você tem que quebrar esses altares, esses pilares que foram levantados ali, se você quiser que o povo de Midian saia da sua vida. Então ele fez isso escondido, porque ele tinha medo, porque Deus falou: olha, esse poste ídolo que está aí, esses deuses, Baal, Azerá, Astarote, é do teu pai, cara. Teu pai também está no meio aí, por isso que veio todo esse embaraço na tua vida, essa desgraça. Você está trabalhando, malhando trigo num tanque para passar uvas. Para passar uvas você tinha que ficar ali pisando para sair uva. Agora imagina como é que estavam teus dedos, né? Malhar trigo não é nada agradável, escondido ainda. E Deus queria dar para ele vitória e prosperidade. Então Deus falou assim: você tem que derrubar os altares que foram levantados na tua família. E ele fez isso escondido. No dia seguinte, quando foram ver, derrubaram o altar de Baal. Derrubaram ali, versículo 28. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: quem fez isso? Eles procuraram saber, negaram por toda parte: quem fez isso? E descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás, o pai de Gideão: traz para fora o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal, e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram seu altar. Por este motivo, a partir daquele dia, Gideão foi chamado de Jerubaal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois o seu altar é que foi derrubado. Neste meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Amém? Jerubaal. Pessoas que vierem pedir ajuda para você, que se acham o menos importante da sua família. Você que pessoas falam que você, menos importante, o menor da sua casa, mas quando a coisa aperta: ô fulano, me ajuda aí, faz um pix aí, estou precisando urgente. Ô fulano, quebra um galho para mim hoje, vai fazer tal coisa. Agora, quando está na hora de você também querer ajudar eles, Deus fala: olha, para não ficar muito pesado para você, você tem que derrubar os altares que eles levantaram. A palavra aqui Baal quer dizer Senhor, e às vezes nós levantamos outros senhores das nossas vidas, outras coisas mais importantes que o Senhor Yahweh. Às vezes pessoas levantam como o Senhor da sua vida as suas famílias, o seu trabalho. Jesus disse: aquele que amar mais de seu pai, sua mãe, seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Olha isso, até
nossos filhos e parentes podem se tornar senhor da nossa vida. O trabalho, enfim. E nós temos que destruir esses altares para que expulsemos os midianitas. Então você viu que Gideão, Jerubbaal, se achava o menor da sua casa, de menos importante. O Senhor apareceu para ele e falou: você é valente, você é corajoso, você é guerreiro. Vai, porque eu estou com você e você vai destruir essa multidão de midianitas como se fosse uma só pessoa. E vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Aí ele fez um voto com Deus, ofereceu a Deus uma oferenda, o Senhor aceitou. Mas precisava de algo mais na vida de Gideão, para poder dar a capacitação completa para ele. Juízes, agora versículo 34, o que diz ali? O Espírito de Yahweh tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os asbieslitas para segui-lo. Outra versão diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Versículo 64. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os asbiesritas para segui-lo. Amados, quando Deus fala para você que você se acha o menor, o menos importante, Deus fala: você que vai ajudar as tuas famílias, você vai ajudar os teus familiares, vai derrubar os altares, você não está sozinho nessa. Você ganha um poder a mais. A palavra fala que o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Gideão. Ele que se achava o menor. E o resto da história vocês já conhecem. Gideão levou uma multidão de pessoas para matar, para destruir os midianitas, né? E o Senhor falou assim: é muita gente, você vai querer levar a vantagem e a glória? Tá muita gente aí, pode fazer o seguinte: quem tiver, leva o povo para tomar água. Esse lugar para tomar água existe até hoje em Israel. Quem se ajoelhar para tomar água, fica de olho. Agora, aqueles que pegarem a água, levantaram e lamber como cachorro faz. Como é que cachorro toma água? Separa esses daí. Então teve um povo que tomou água assim, enfim, na cabeça lá. Teve um povo que levantou assim as mãos, lambendo que nem cachorro. Por quê? Estavam de olho se o inimigo ia atacar. E quantas pessoas ficaram de pé assim? 300. E nesses 300 homens de Gideão, era uma multidão. Depois que ele fez tudo certinho, ele que se achava o menor, ele que se achava o menos importante, agora capacitado com o Espírito Santo de Deus, ele ainda pedia sinal para Deus: Deus, me dá o sinal se sou eu mesmo. Ele tinha tanta complexidade, falou: Deus, se é o Senhor que vai me mandar mesmo, vou colocar uma lã aqui, do lado de fora de casa. Se a lã ficar molhada ao redor seco, beleza, é o sinal de que o Senhor está comigo. Passou aquela noite, a lã ficou assim, preencheu quase um balde de água. E ao redor da lã seco. Daí Gideão não tinha, e tão assim que ele se sentia tão inferior, falou: ô Senhor, não fica bravo comigo não, Senhor, por favor. Eu sou o menor da minha casa, o menos importante. Por favor, ninguém dá crédito para mim. Eu te peço só mais uma vez um sinal. Vou fazer ao contrário, agora que a lã fica seca e ao redor fica molhado. Passou aquela noite, o que aconteceu? A lã ficou seca e ao redor assim encharcado. Aí ele viu que aos olhos das pessoas ele poderia ser o menor e mais importante, mas aos olhos de Yahweh ele era um valente guerreiro. Amém? E depois disso, ainda ele tinha dúvida ainda. Ele está tão complexado. E o Senhor falou assim: faz o seguinte, pega teu servo, Pura, vai ao acampamento midianita, escondido. E vai lá, fica ouvindo o que eles estão falando. Era de madrugada, né? De repente ele foi lá no acampamento dos midianitas, aquele povo que arrebentava tudo que Israel tinha. De repente um dos soldados falou assim: cara, tive um sonho essa noite. Sonho com o quê? Sonho que vi um pão de cevada enorme rolando assim, e atingia todo o nosso acampamento. Aí o outro cara já falou assim: isso aí, né, é a mão de Yahweh, é a espada de Gideão sobre nós, estamos perdidos, vamos perder. Aí quando Gideão ouviu isso do seu inimigo, ele fez o quê? Deu glória a Deus, glória a Deus, essa batalha é do Senhor. Então eles se posicionaram ao redor do acampamento, só 300 pessoas, com um shofar
e uma tocha. Imagina o medo daquelas buzinas tocando de noite. E eles gritavam, pela espada, do Senhor de Gideão, espada do Senhor de Gideão. Começaram a tocar aquilo lá, o chofar. E aí o povo inimigo começou a se matar entre eles. Eles se mataram ali, os midianitas se mataram, E a história conta que eles tiveram grande vitória ainda sobre seus povos, Tanto é que ele foi tão assim, ele foi o chefe, que ele era menor e menos importante da sua família, foi o chefe de Israel, tinha muitas mulheres, teve só 70 filhos. Pensa num cara, 70 filhos, onde no futuro o povo de Israel voltou a fazer tudo errado de novo. E ainda não honraram o que Gideão tinha feito e mataram os 70 filhos. Olha que coisa. Então ele era o menor e mais importante, menos importante, mas Deus deu uma grande vitória para ele. Tá? Mas daí tem uma outra história aqui também de uma pessoa semelhante. Juízes capítulo 10, dá um pulinho lá. Juízes capítulo 10, versículo 6. Mas uma pessoa também bem... Juízes capítulo 10, versículo 6. Diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Diz assim: de novo Israel. De novo Israel. Oh, não aprende nunca. Israel aprontou de novo, Serviram aos Baalins e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses de Amonita e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, olha só o que eles fizeram: abandonaram o Senhor, não prestaram mais culto ao Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Então ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Os amonitas também atravessaram o Jordão, dominou Israel. Então, 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. 11. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Os israelitas disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Amém? Israel aprontou de novo. Aquele povo que estava na bênção, estava prosperando, aprontou de novo, deixou de prestar culto a Yahweh, o Senhor, deixou de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele mandou agora um povo para fazer a mesma coisa, um povo que vinha trazer destruição, prejuízo, luta, guerra. Apertaram, e uma grande angústia tomou posse ali de Israel. Aí o que eles fizeram? Socorro, Senhor, me ajuda, Deus. O que o Senhor falou? Quando o povo, os midianitas, os fariseus, jebuseus, quando eles apertaram vocês, vocês clamaram a mim, eu vim ajudar vocês, te ajudei, dei vitória para vocês. Mas vocês me abandonaram quando estava tudo bem. Me abandonaram, serviram a outros deuses. Agora não vou ajudar vocês não. Clamem aos deuses de vocês, que eles livrem vocês da hora do aperto. Aí Israel murchou assim e falou: Senhor, é verdade que a gente te abandonou, mas Senhor, tem misericórdia, faz conosco o que o Senhor achar melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Quando a gente se afasta dos caminhos de Deus,
quando a gente tem prejuízo, vem os amonitas, midianitas, os filisteus, a gente quer a ajuda de Deus para ontem. Deus, me ajuda agora, Deus. E aí o que aconteceu com o povo? O que eles fizeram então? Deus falou que não ia ajudar eles. Não vou ajudar vocês, pelo amor de Deus. O que eles fizeram ali, versículo 16? Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele, o Senhor, não pôde mais suportar os sofrimentos de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe dos que vivem em Gileade. Amém? Deus falou que não ia ajudar eles. Então eles tomaram uma decisão. Deus vai ajudar. O que vão fazer? Desfizeram-se dos deuses estrangeiros. Começaram a tirar tudo aquilo que para ele era assim, um altar, né, de outros deuses. Tudo aquilo que era mais importante, que era mais importante que o Senhor. Eles quebraram esses altares. Falaram: esses deuses nós não queremos mais. E o Senhor viu isso, viu a posição deles. Falou assim: agora eles largaram os deuses antigos, né? Prestaram culto ao Senhor, voltaram a prestar culto a Deus. Falou assim, e a Bíblia está bem interessante, que diz bem assim, né? O Senhor, ele não pôde mais suportar os sofrimentos. Deus queria ajudar, Deus tinha pressa de ajudar, mas Deus queria dar uma lição neles. Quando eles se desfizeram dos outros deuses, prestaram culto ao Senhor, falou assim: agora vocês estão entendendo, agora eu vou ajudar vocês. Aí tem uma história aqui, capítulo 11. Dá um pulo no capítulo 11 aí. Do homem chamado Jefté. Juízes capítulo 11, versículo 1. Diz bem assim: Jefté, o gileadita, ele era o quê? Guerreiro, hábil e corajoso. É um cara que era um guerreiro de guerra, um soldado, né? Hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Se sua mãe era uma prostituta, então ele era um filho da Zaná, que é meretriz. Imagina esse menino, bullying. Lá vai Jefté, filho da Zaná. Filho da Zaná, filho da... Imagina o bullying daquele homem. É verdade que você é filho da... E era verdade. Era um filho da meretriz. E aconteceu, versículo 2: a esposa de Gileade, a oficial, também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho da outra mulher. Ou seja, ele tinha irmãos que eram filhos oficiais, e ele era um bastardo. E quando ia para sair a herança, eles expulsaram Jefté. Jefté, sai fora, cara. Você é um filho da Zaná, meretriz. Você não vai ter parte da herança, não. Você é filho de outra mulher. Imagina aquele cara: puxa, não vou ficar mais perto da minha família. Foi embora. Versículo 3. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Reuniu em torno de si só gente boa. É um bando de quê? Vadios que andavam com ele. Se ele era um filho da Zaná, quem andava com ele era um bando de vadios. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos do Gileade partiram à procura de quem? Do filho da Zaná, Jefté, né? E o que fizeram ali? Aqui, versículo 6. Ao encontrá-lo, pediu: vem depressa, seja o nosso comandante, para que respondamos com guerra dos ataques dos amonitas. O que Jefté disse? Versículo 7. Contudo, Jefté indagou os líderes de Gileade: ora, não foste vós mesmos que me odiastes e me expulsaste da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo: vem conosco, combaterás os amonitas e será nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: se me vieste levar de volta para casa a fim de combater os amonitas,
e para que Yahweh os entregue na minha mão, eu então serei o vosso comandante nessa missão. Fechou? E os chefes de Gileade prometeram que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como disseste. Jefté partiu, pois, da companhia dos anciãos de Gileade. O povo aclamou-o como chefe e comandante, e Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispá na presença do Senhor. Versículo 29, o que diz ali? O espírito de Yahweh, o Senhor, veio sobre Jefté, olha só, e o dirigiu com poder a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Amém? Então Jefté era um filho da prostituta, bastardo, o menor e o menos importante da sua casa. Expulsaram ele da casa do seu pai. Mas quando apertaram lá, quando os amonitas apertaram, foram pedir ajuda para quem? Para Jefté. E ele falou: ué, eu não sou o filho da prostituta? Eu não sou, mas vocês me expulsaram da casa do meu pai, eu sou o menor, eu sou o menos importante. Quem eu sou? Vocês me expulsaram de lá, agora que apertaram, vocês querem minha ajuda aí? Por que pediram ajuda para Jefté? Porque lá no começo do primeiro versículo ele era um guerreiro valente e corajoso. Os menos importantes para as famílias são aqueles que são mais corajosos, mais guerreiros, mais valentes. E depois você viu aqui que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Esse Espírito do Senhor, ele veio como um poder e uma capacitação, igual veio para Gideão. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então você que se acha o menor, o menos importante, o Espírito do Senhor virá sobre você com poder para você fazer conquistar, expulsar os amonitas, os midianitas da vida da tua família, em nome de Jesus. Amém? E a última história, você já conhece, não precisa nem abrir. É um rapazinho chamado Davi. Está lá em 1 Samuel 16. Davi era um guri também descendente de bastardia, não era o filho oficial. Ele é 10ª geração. Tanto é que a aparência dele ali, ele não era como ele era ruivo. Provavelmente sua mãe era uma edomita. Ele fala que meu pai era arameu, enfim, ele era um bastardo. Não tinha muito valor em casa. E quando Deus fala para Samuel, eu rejeitei Saul, eu tenho um novo rei segundo meu coração, vai na casa de Jessé. Deus podia falar para Samuel, quero que você unja fulano de tal. Não, Deus queria dar uma lição para deixar registrado para nós aqui. Ele falou: se você vai na casa de Jessé, chegou na casa de Jessé, olha Jessé, eu vim aqui porque Deus me deu uma ordem para ungir os seus filhos como rei. Aí Jessé falou: opa, chama aqui cada um dos filhos. Aí chamou os primeiros filhos lá, né? Eliabe, gigante de estatura, o cara ali sarado, né? 55 de braço ali, o cara sarado. Samuel, esse cara vai ser o rei de Israel. Deve ser esse homem aqui. Então Yahweh falou para Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma uma elevada consideração e a aparência, mas o Senhor sonda o quê? O coração. E assim chamou Abinadab, não era Abinadab, chamar, né? Deus falou: não é este, não é esse. Quando concluiu os 7 filhos ali, aí perguntou: poxa, Jessé, são todos seus filhos aí? Aí Jessé: tem o meu filho também lá, ó, Davizinho, ele está lá, tomando lá conta do rebanho lá. Aí Jessé, Samuel, chama ele lá, vamos. Aí quando chegou o Davi ali, porque Jessé falou assim, por Jessé ele era o menos importante, está lá com as ovelhas, né? Tem o caçula, ficou cuidando das ovelhas. Samuel chamou ele lá, quando chamar ele. Quando chegou Davi. Davi era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Então Yahweh afirmou: levanta-te e unge é ele. E versículo 13: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o espírito de Yahweh assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Amém? Então aquele menor, mais rejeitado da sua família, que ninguém dava bola, agora o Senhor tinha sondado ele no coração, né? E Davi
Ele recebeu uma unção do Senhor e o Espírito do Senhor foi sobre ele. Imagina que quando você lembra a história de Davi e Golias, quando ele era apenas um rapazinho que levava um cesto de comida, de queijo ali para os seus irmãos que eram guerreiros. Quem que é importante? Aquele que está levando a comida para os soldados ou que está guerreando a guerra ali? Davi era o menos importante. Mas quando ele se deparou com aquela guerra, com aquele gigante, e com a recompensa de quem matasse o gigante, os irmãos dele começaram a tirar ele. Falou: Davi, quem é você, cara? Está aqui para tirar a caçoada da gente também? Vai embora daqui, cara. Daí Davi: o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Olha o bullying que ele sofreu. Estou aqui amando do pai. O que eu fiz agora, né? E começou a perguntar: quem é esse cara aí? Quem esse cara aí tá confrontando Israel? Quem vence esse cara aí vai casar com a filha do rei? Nunca mais vai pagar imposto na sua vida, né? Vai ter muitas bênçãos. Ele falou: opa, eu quero. Enfim, vocês conhecem a história que Davi matou Golias. Davi era o menor e o menos importante. Então, para a gente finalizar, o que esses três homens tinham em comum? Eles eram os menos importantes, eles eram os rejeitados, né? Davi e Jefté eram filhos bastardos, não eram filhos legítimos. O que Deus quer falar com a gente nessa noite? O Senhor está falando assim que Ele te escolheu. Você que se acha o menor da sua família, o menos importante, mas na tua família, quando as coisas apertam, a quem que eles recorrem? Quando as coisas apertam a sua família, recorre para quem? Para você. E Yahweh viu em você o que mais ninguém vê. Às vezes você é o menor da tua família, aqueles que ninguém te convida nas festas, faz uma festinha surpresa, não convida você. Você é o menor, o menos importante, mas Deus viu você, Deus viu o teu coração, e Deus fala: vai nessa força que eu vou te dar vitória, vai nessa força que você vai conseguir tirar os midianitas, vai que eu estou contigo, vai, eu estou com você, você vai destruir como se fosse um homem só, tá? Então Ele viu o teu coração e deseja te capacitar para projetos maiores. Você pode ser considerado o menor e o menos importante da tua família, porém, para Deus você é especial, com uma missão que só você poderá fazê-lo. Por mais que os teus familiares não te reconheçam, o Senhor te escolheu. Amém? Para a gente encerrar uma oração, o Espírito do Senhor, Ele fala para você que muitas vezes você se acha tão menos importante, você se acha tanto a menor da família. Durante a administração, o Espírito Santo foi te trazendo à lembrança coisas que foram acontecendo na tua casa. Mas quando as coisas apertaram na tua família, eles chamaram quem? Você para socorrer. Por que eles chamaram o menor, o menos importante? Porque eles, por mais que falam que você não é tão importante com as atitudes, eles reconhecem que você é uma pessoa valorosa, guerreira, valente. Por isso que eles correm atrás de você, amados. Porque reconhecem que por meio de você, Deus dá a vitória. Por meio de você, você é aquele que consegue dar um jeito. Você é aquele que consegue, assim, na situação, dar a volta por cima, porque você é escolhido de Yahweh, o Senhor. É a palavra de Deus diz bem assim, Isaías 41:8 diz: você, porém, meu povo, ó Israel, meu servo, Jacó que escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, e eu escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada.
pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o assegura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes, os esmagará, reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, os ventos os levará, uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi tinha um plano de se levantar ao Senhor, um templo, uma casa para o Senhor, Deus ele falou assim: Davi, 2 Samuel 7, diz bem assim: eu tirei você lá de trás das malhadas, de trás das pastagens, para que fosse príncipe sobre o meu povo. E eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei o lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. Jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde que o dia que eu mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele é o Senhor, te fará casa. O Senhor falou assim: eu te vi de trás das malhadas. Eu te vi lá quando ninguém dava valor para você. Eu vi você quando você foi rejeitado pelos seus familiares, mas quando apertaram as coisas, chamaram você para acudir eles. E queria plevanais. O Senhor falou assim: eu sou o Senhor que te vê. Eu sou o Senhor que te capacita. Então você que se acha o menor e o menos importante da tua família, Deus fala: você é importante para mim. Você é meu eleito, minha eleita. E o Senhor Deus, Ele fará com você coisas maiores ainda, em nome de Yeshua HaMashiach. Neste momento, eu quero chamar as pessoas que desejam, assim como aconteceu com Gideão, assim como aconteceu com Jefté, assim como aconteceu com Davi. Eles receberam uma unção e veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então, eu desejo agora chamar a pastora Karine aqui à frente. Até a Hermes também está ajudando. Você que muitas vezes foi tratado como o menor da sua família, foi tratado como o menor da sua casa, foi tratado como o menos importante, mas quando as coisas apertaram, chamaram você para pedir ajuda. Eu chamo você aqui na frente, porque você vai receber agora uma unção especial, uma unção do Senhor. Você que é descendente de bastardia, que sempre foi feito diferença entre teus irmãos, mas coisas quando apertam chamam você, né? Porque você é uma pessoa especial. Deus tem uma missão na tua vida. Deus tem algo com você. Deus viu em você o que os teus familiares não veem. Então Deus, Ele quer hoje te dar uma unção sobrenatural. E se cada um aqui crê que assim como Gideão foi escolhido para abençoar, porque esse era o propósito, Deus levantou um menor, mas para trazer uma bênção, uma libertação de toda aquela escravidão. Então, se você está no seu lugar e você crê que você é um escolhido de Deus para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar essa igreja, para abençoar essa cidade, venha também aqui como que dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu e eu quero ter essa capacitação do Senhor. Amém. Vamos orar por cada um por vocês agora, em posição nas mãos. Você que se acha o menos importante, você que se acha o menor, e querica na sheitare na sheitare lebavanada leplevanai, dirianda chada reblevasso doroko no reblevanai. O Senhor fala: eu te vi por detrás das malhadas, eu te vi. Eu vi em você o que mais ninguém via. Eu vi você malhando trigo no tanque de saruvas. Eu vi você. Você é um valente guerreiro. Eu estou contigo.